Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, aqui no WhatsApp, nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, ao nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho de hoje, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nas instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os sofredores. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. Jesus chamava a si, a sua doutrina, a lei de amor, que é a lei que ele trouxe para a gente aqui nesse mundo. Ele chamava a todos, mas principalmente os sofredores, os fracos, os escravos, aqueles que tinham saído praticamente da infância espiritual, tinham acabado de nascer para o mundo espiritual e estavam aqui nessa terra para passar pelas suas provas e expiações. Jesus trazia dentro de si um amor enorme por todos e queria que todos entendessem esse amor. Mas na época dele, quando ele estava aqui encarnado na terra, a humanidade era muito ignorante, vamos colocar o termo assim, muito ignorante ainda sobre as questões espirituais, Eles acreditavam em um Deus vingativo, um Deus bravo, um Deus que castigava. E Jesus veio trazer para todos um outro Deus, um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus sábio e um Deus justo, E mostrar para nós, para todos nós que vivíamos naquela época, vamos colocar assim, que havia vida após a vida, que a vida não se resumia somente a esse tempo em que a gente passa aqui na Terra, que a vida ela é eterna e ela vai perpetuar em vários planos, Não é só no plano terreno. Mas a humanidade naquela época era muito crua, para entender
isso e aceitar isso, né, como uma realidade. Jesus chamava assim para mostrar a realidade, mostrar a verdade, chamava a todos, mas poucos tinham condição, né, de entender e aceitar essa nova realidade. E o que acontece? Como precursor do Espiritismo, Jesus fez a base ali, preparando com suas palavras, né, preparando seus seguidores, seus apóstolos, para levar a todos as suas palavras, mesmo após, né, o desencarne dele, mesmo após sua passagem, e fazer assim, né, que quando o Espiritismo chegasse, todos pudessem estar preparados para receber a verdade dentro de si, né? Os ensinamentos dos Espíritos que vieram esclarecer as parábolas de Jesus, as palavras que não foram compreendidas naquela época e estão sendo compreendidas hoje, fazendo crescer cada vez mais, né, o número de pessoas, o número de almas, de espíritos que estão, né, no caminho que escolheram, que é o caminho do amor e da verdade. Essa base formada há 2000 e tantos anos atrás, essa base hoje ela sustenta em grande número, né, a doutrina espírita, que o espiritismo não é religião, é uma doutrina. Porque Cristo não trouxe para a gente uma religião, Ele trouxe uma lei de amor, uma doutrina de amor. E hoje essa doutrina está crescendo, graças a Deus, graças a Ele, graças aos seus ensinamentos e graças à inteligência dada por Ele, por Deus, a todos nós, que hoje nos possibilita enxergar pela ciência mesmo as verdades que o Espiritismo trouxe há 200 e poucos anos atrás, né? E que Cristo trouxe há 2000 e poucos anos atrás. Então, hoje nós temos condições de ouvir e entender aquilo que a espiritualidade traz para a gente, né? Os ensinamentos do Cristo, que ficaram tanto tempo perdidos em parábolas, em exemplos dados para o povo daquela época, né? E que hoje nos abrem os olhos para que a gente possa, os olhos e o coração, para que a gente possa receber e enxergar a própria verdade. Livro dos Espíritos hoje, pessoal, traz para a gente o capítulo 8 ainda, Emancipação da Alma, falando ainda sobre o sonambulismo, a questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Então, durante os episódios sonambúlicos, né, sonambulismo, o corpo físico tem a participação somente como veículo, porque tudo que é visto pelo espírito, é visto pela alma, e fica gravado nesse mesmo, no espírito, para que ele possa, durante o seu estado de vigília, colocar em prática alguma das coisas que aprendeu, né, enquanto estava no estado de sonambulismo, né, que o corpo estava no estado de sonambulismo. O espírito sempre aprendendo, leva para o corpo, traz para o corpo, né, aquilo que viveu durante o estado sonambúlico, para que possa ser utilizado da melhor maneira possível. Isso é minha interpretação. Eu peço a todos que interpretam de uma maneira diferente, que comentem aqui no canal, ou no WhatsApp, mandem mensagens no WhatsApp, para que eu possa também aprender junto com vocês, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muita saúde, muito trabalho, muito amor no coração.
para que a gente possa tornar o nosso caminho o mais suave possível. Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.